Pessoal, boa Daisy, tarde. Tá. só um minuto. Tá. Iniciado. Obrigada. Gente, boa tarde. Estou aqui com o Celso Colli. A gente vai esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos para o pessoal terminar de conectar, tá bom? Boa tarde, Celso, tudo bem? Boa tarde, Kátia. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Com frio, né? Nem fala, viu? 3 blusas aqui com frio. Eu tô até de jaqueta dentro de casa. Mas a privacidade vai esquentar esse ambiente. Ah, vai. Olha, eu tenho muita pergunta para vocês, Celso. Se prepara que vai esquentar aqui o clima. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, você cronometra aí, 4h03 a gente começa, pode ser? Pode. Que aí é o tempinho que a gente dá aqui para as pessoas entrarem na reunião. Quatro e 5, talvez, né? Porque às vezes a pessoa tem o interesse de baixar o Teams na máquina, né, para poder conectar. Uhum. E como é que tá, hein, essa questão aí do vigor da lei, né? A gente fica apreensivo, né? Tá em fase de definição, né? Se entra agora, se entra mais para frente, mas vai entrar. Vai entrar, isso é fato, né? Isso é fato. Eu vou transmitir também aqui no meu Instagram, vou transmitir aqui no Instagram do escritório. Se alguém tiver... No Insta também consegue, não vai conseguir ver a apresentação, né? Mas consegue ouvir aqui a nossa apresentação e o bate-papo que a gente vai ter. Boa tarde aos que estão entrando aí na nossa webinar. Se quiser deixar o nome, o contato, falar qual é a profissão, né? Porque aí também a gente consegue explorar algumas coisas, né, ao longo aí da apresentação. A ideia é que a gente leve meia hora, né, Celso? A gente vai tentar fazer aí num tempo curto, para que tenha bastante tempo para as pessoas trazerem perguntas, né? A gente tenha tempo aí para as perguntas e respostas. Se quiserem deixar o contato também para receber atualização a respeito da LGPD, atualização do andamento, até porque a gente está em uma situação de definição agora com relação à data de vigor da lei. Eu também faço esse comunicado, mas está sempre atualizado também no site, né, no www.menecate.com.br. Então, a gente procura fazer esse serviço aí de um clipping, né, da LGPD. Agora, finalizando essa trilogia, o primeiro foi LGPD para consumidores, depois LGPD para empresários e DPOs, e agora, para encerrar, LGPD para advogados, né, onde a gente busca falar um pouco mais aí das questões legais mesmo, e trazer o Celso aqui é importante, porque como o Celso ele participa de implementação de projetos, né, de conformidade da LGPD, ele consegue trazer um pouco da experiência dele também na ordem técnica, né, das questões técnicas, das questões de segurança, de privacidade. Kátia, estamos com 16h04 aqui. Se você quiser começar ou dar mais uns 30 segundinhos. Vamos começar então, né? A gente já vai fazendo aqui a introdução. Bom, então vamos começar o nosso webinar. Bom, então, de novo, né, Celso, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui, a sua presença. Agradeço muito a participação aqui, né, nos nossos webinars. Obrigado, Kátia, e boa tarde a todos que estão conectados. Acho que é uma honra estar aqui com você e contribuir num tema tão relevante e tão atual como esse, né? A questão da privacidade de dados, o empoderamento dos titulares. Eu acho que é um bom tema aí para uma quinta-feira à tarde.
Tá joia. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, pela participação. Tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui no Instagram, né? Uma boa tarde para a Fátima, que está conectada. Quem está conectado no Instagram não vai conseguir ver a apresentação, mas consegue ouvir, né? Também vai conseguir ouvir as respostas do Celso para as perguntas que eu vou trazer. Eu tenho já minha listinha de perguntas aqui e as perguntas dos participantes. Essa live ela é gravada e depois fica disponível no YouTube, no canal do escritório, tá bom? Bom, esse é o último webinar da trilogia LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O primeiro foi LGPD para consumidores, o segundo destinado a empresários e DPOs, e esse destinado aos advogados, tá? Todos eles estão lá no canal do YouTube. Quem quiser ver posteriormente, fica gravado lá, tá bom? Opa! Então, qual que é o objetivo, né? O que a gente pretende que as pessoas ganhem ao assistir essa live, né? Então, primeiro é compreender um pouco aí da lei, né, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecer as principais disposições dessa lei. A gente também fala da função do DPO, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é uma função que a lei determina que as empresas precisam ter essa função, né? É uma pessoa encarregada pelo tratamento de dados pessoais, ter um conhecimento das fases de um projeto de adequação LGPD, isso é bem importante, né? Porque é um projeto que tem algumas fases específicas, e a gente tenta passar aqui nesse webinar como que isso é feito hoje, né? Dividir um pouco aí de conhecimento e de experiência. Entender também a questão de um programa de governança, que está intrinsecamente ligado aí aos programas de segurança da informação, privacidade, a própria lei, a LGPD, né? E apoiar outros advogados que não tiveram oportunidade de participar dessa webinar e de disseminar o conhecimento. Então, a gente vai... Aqui tem uma agenda, parece que é um pouco extensa, mas a gente vai passar rapidamente nos slides, né? Passar a mensagem principal e a gente tentar fortalecer isso através das perguntas e respostas, tá bom? Bom, então vamos começar aqui, fazer uma introdução, né? Quais são os conceitos importantes? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, o que é que a gente precisa saber, tá? Então, toda pessoa natural, ela tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais, né? Como nós sabemos, são direitos fundamentais constitucionais de liberdade, intimidade e privacidade, tá? E a LGPD traz isso no âmbito que, quando uma pessoa tem um dado dela pessoal, ela precisa ser respeitada na sua liberdade, na sua intimidade, na sua privacidade. Quando ela entrega esses dados pessoais para uma empresa, por exemplo, para alguém ou para uma pessoa física que vai usar esses dados com objetivo econômico, então ela tem assegurado todos esses direitos quando ela faz essa entrega desses dados, e esses dados são tratados com um objetivo econômico, seja por uma pessoa jurídica, seja por uma pessoa física. Mas o que seria esse tratamento de dados, né? A lei, ela traz um rol exemplificativo. Então, é toda a operação realizada com dados pessoais. Então, por exemplo, eu, Kátia, uma pessoa natural, uma pessoa física, vou a uma loja fazer uma compra, entrego o meu nome, eles solicitam coletam, né, o meu nome, o meu CPF, o meu RG, a data de nascimento. Quando eles fazem essa coleta, eles armazenam esses dados. Isso é um tratamento de dados, né? Porque é uma operação realizada com meus dados pessoais, que é a coleta. Eu vou produzir, vou recepcionar, eu vou classificar, eu vou acessar, eu vou distribuir, enfim. Tudo que essa empresa ou essa pessoa física fizer com os meus dados, qualquer operação é considerada tratamento de dados pessoais. Não é um rol taxativo. Então, essa questão é uma questão, falando do ponto de vista legal, muito importante. Por quê? Qualquer operação realizada com dado pessoal se justifica um tratamento de dados, tá? Quem são os titulares dos dados pessoais? Somos nós, né? Pessoas que têm seus dados, CPF, RG, endereço, enfim, toda essa sorte aí de dados pessoais que nós carregamos, né? Então, nós somos os titulares desses dados, que são os nossos dados pessoais. O que é o dado pessoal sensível? A lei, ela faz uma distinção de dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, algumas definições e alguns
alguns regulamentos, né, da lei, elas são muito específicos para cada um desse tipo de dado. Para o dado pessoal vai ser de um jeito, para o dado pessoal sensível de outro. O que é um dado pessoal sensível? Por exemplo, é um dado étnico, é um dado de afiliação política, de afiliação a sindicato. Por que a lei faz essa diferenciação? Por conta de evitar a discriminação, que alguém colete dados pessoais sensíveis com o fim, com a finalidade de fazer algumas transações, ali algumas análises discriminatórias. Então, por isso que a lei separa o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, tá? A lei, ela também traz o conceito de controlador. Quem é o controlador? É a quem compete as decisões quanto ao tratamento dos dados, tá? Então, e o operador, ele faz o tratamento dos dados, mas com base nas decisões e com base no que o controlador definiu. Por que isso é importante? Vamos dar um exemplo. Existe uma seguradora, e ela tem os corretores, né? Então, a seguradora, ela é a controladora dos dados, e os corretores são os operadores. Os corretores, eles vão coletar dados, eles vão tratar dados, eles vão transmitir dados para a seguradora de acordo com o que foi definido pela seguradora. Então, embora os dados tramitados ali e os dados tratados podem ser os mesmos, da mesma pessoa, enfim, mas quem definiu o tratamento é a seguradora. Então, ela é o controlador e o operador é quem segue essas definições, tá? E quem é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais? A gente fala aqui do DPO, né? O DPO é o Data Protection Officer, é a definição que veio lá da regulamentação da União Europeia, né? Do GDPR. Então, a gente acaba trazendo esse termo aqui também para o Brasil. Mas o DPO é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, quando você ouvir DPO ou ouvir encarregado pelo tratamento de dados pessoais, estamos falando da mesma função. O DPO é a nomenclatura que vem da União Europeia, encarregado pelo tratamento de dados pessoais é a nomenclatura que tem dentro da LGPD em português, tá? O encarregado, né, o DPO, é uma obrigação legal. Então, com o advento da LGPD, a partir do momento que ela entrar em vigor, todos aqueles que fazem tratamento de dados pessoais precisam nomear um DPO. E essa nomeação precisa ser pública, preferencialmente no site da empresa, né? Vamos dar um exemplo aqui, empresa, né? Então, a empresa ela vai ter um DPO e ela vai publicar quem é esse DPO, o contato do DPO, de maneira, por exemplo, no seu site, porque precisa ser público. E isso também é uma determinação da LGPD. Aqui eu trouxe, eu estava comentando com o Celso aqui, antes da gente realmente iniciar a live, a respeito da trajetória aí da LGPD, né? Até coloquei linha do tempo da LGPD, mas é a trajetória da lei. Então, eu vou falar um pouquinho, porque vocês devem ter ouvido muitas matérias, muitas informações na mídia. Entra em vigor, não entra em vigor, mudou, tem medida provisória, enfim. Então, eu vou fazer aqui um panorama muito geral, muito simplificado, porque se a gente for entrar no detalhe de cada alteração dessa própria MP 959, ela já foi, enfim, vou dizer como está hoje, tá? Então, a GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, ele foi publicado em 25 de maio de 2018, ele entrou em vigor e está em vigor até hoje. A LGPD, ela tem muito do texto da GDPR. Se vocês procurarem, né, a GDPR e olharem a LGPD, vocês vão comparar e vão ver que tem muita coisa semelhante, tá bom? Até porque o Brasil, ele tem muita relação com a União Europeia, então a gente não pode deixar de tratar dados pessoais se a União Europeia trata, a gente teria um problema aí comercial, né, entre as empresas. Então, é muito importante a LGPD para o Brasil, até do ponto de vista comercial, tá bom? De relacionamento internacional. A LGPD foi publicada no Brasil também em 2018, em agosto de 2018, e no texto de lei da LGPD dizia que ela entraria em vigor em fevereiro de 2019, tá? Então, com vacatio legis aí de praticamente 18 meses, é o que dizia, inclusive o vacatio legis está na lei, era 18 meses.
O que aconteceu? Em 2019, veio uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, alterando a LGPD para quê? Para regulamentar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Porque o que adianta eu ter uma lei, mas eu não ter um órgão regulatório, alguém que realmente faça as auditorias, que regulamente a lei, né? Enfim. E isso aconteceu em 2019. Com essa alteração da lei, também aproveitou-se e mudou a entrada em vigor da lei para agosto de 2020, tá? Então, todo mundo estava trabalhando para a LGPD entrar em vigor em agosto deste ano, né? As empresas já estavam trabalhando em projetos para isso. Mas veio uma medida provisória, a medida provisória 959, que foi até por conta do Covid, do benefício emergencial de prevenção do emprego, e ela precisa ainda ser convertida em lei. Ela tem um prazo aí de 45 dias que vai encerrar 12 de junho. Essa medida provisória colocou, embora seja a medida provisória, falando do Covid, do benefício emergencial e tudo mais, ela alterou o prazo em vigor da lei para 3 de maio de 2021, da LGPD. Por quê? Em épocas de pandemia, em Covid, as empresas estão preocupadas com outros temas mais relevantes, vão aproveitar essa medida provisória e colocar essa alteração. E essa medida provisória, ela está valendo, então hoje, 28 de maio, a informação que nós temos é que a LGPD entra em vigor a partir de 3 de maio de 2021. Mas, em paralelo, tem um projeto de lei, 1.179, só está faltando a sanção presidencial, tá? Ele já foi aprovado pelo Senado. E esse projeto de lei, ele altera a entrada em vigor da lei. Para agosto, ele mantém agosto desse ano, mas as sanções a partir de agosto de 2021. Então, se esse projeto de lei, né, já foi aprovado pelo Senado e tudo mais, se a gente tiver a sanção completa presidencial, a LGPD muda novamente. Então, ela passa a vigorar a partir de agosto desse ano, mas as sanções somente em agosto de 2021, tá bom? Então, a gente tem aí esses cenários, eles são muito importantes para os nossos clientes, nós falando como advogados, né? É muito importante, porque as empresas, elas precisam saber em que momento elas vão iniciar um projeto de adequação à LGPD. Na verdade, independente dessa data, 2021, agosto de 2020, já deveriam ter começado, porque são projetos, dependendo do tamanho da empresa, até bastante complexos, né? Mas aí tem uma questão de orçamento, de aprovação de budget, então essas datas também, nós temos sempre que ter essas informações na cabeça para orientar os clientes da melhor maneira possível. Por isso que eu trouxe essa informação aqui. Bom, agora voltando para a LGPD, o que é importante a gente saber, isso aqui não só advogados, né, como todos somos afetados por essa legislação, o que a gente precisa saber? Quais são os princípios da LGPD? Quais são os alicerces da LGPD, né? Então, ele traz a boa-fé, então a lei fala que são 10 princípios, além da boa-fé, né? A boa-fé, ela permeia aí todo o direito, todo o ordenamento jurídico, né? Enfim, e ela traz outros 10 princípios, a finalidade, a adequação, a necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade e prestação de contas. Em resumo, o que é importante qual é a leitura importante da gente fazer nesses princípios aqui? Toda vez que alguém for coletar um dado pessoal para finalidade econômica, a finalidade da coleta daquele dado, ela tem que ser específica, legítima e transparente. Eu preciso coletar o seu nome e o seu CPF para finalidade tal. Eu preciso coletar o seu endereço porque eu preciso fazer uma entrega, né, da mercadoria que você comprou, por exemplo. Então, a finalidade é a entrega. Isso precisa estar muito claro. Eu não posso coletar um dado, uma empresa não pode coletar um dado se a finalidade não estiver específica, legítima e transparente, tá? Essa coleta, ela tem que ser adequada. Eu até vou fazer um comentário aqui, que muda um pouco o padrão como as empresas trabalham, né?
quando você tem um banco de dados de cliente, que você está com o cliente na linha, você busca coletar o maior número de informações possíveis, né? Para você aproveitar aquele momento. Vai saber se um dia eu vou precisar do nome da mãe do cliente, sei lá. E aí faz aquela coleta enorme. A LGPD proíbe isso, porque eu tenho que coletar na adequação que seja adequada à minha finalidade. Então, se eu preciso do dado para fazer uma entrega, eu só vou precisar do seu nome e do seu endereço. Talvez o seu telefone. Não posso coletar a mais. Então, a coleta tem que estar adequada à finalidade específica, né? E o volume é apropriado e a finalidade da coleta, que é a necessidade. Então, eu também tenho que entender qual é o motivo daquela coleta, se realmente vai atender a minha necessidade. Então, a finalidade, a adequação e a necessidade, elas caminham juntas. Então, eu tenho que realmente coletar um dado que é necessário, ou para aquela transação comercial, muitas vezes até por uma questão legal, ele tem que estar adequado e atender a finalidade. Essa questão do livre acesso, todo mundo tem direito a acessar os seus dados pessoais. Então, imagina, eu tenho um banco de dados meu, eu tenho o meu nome, meu endereço, meu CPF, meu telefone, em um banco de dados de uma empresa X. Eu tenho direito, até regulamentado pela LGPD, de acessar este banco de dados, entrar em contato com esse fornecedor, com essa empresa, e pedir para acessar este banco e ver como estão os meus dados lá dentro. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já traz algo parecido, mas a LGPD, até por força da questão digital, legal, mais do direito digital, a gente usa a parte sistêmica, a LGPD vem bem forte nisso. Então, o livre acesso é uma questão muito importante para as empresas, que elas precisam estar preparadas. Pode ser através de um saque. Eu entro em contato com o saque da empresa e peço os meus dados para avaliar. Quero ter livre acesso aos meus dados, quero receber por e-mail, quero receber ali naquele momento mesmo pelo telefone, enfim. Mas essa é uma questão importante para as empresas considerarem em seus processos e em seus sistemas, tá? Dados pessoais exatos, relevantes, atualizados, que é a qualidade dos dados, né? Eu tenho que ter um banco de dados que está com qualidade adequada, não posso ter um nome cadastrado errado, um CPF registrado errado, ou evitar o homônimo, né? Mandar informação de uma pessoa para outra, por isso que a qualidade é muito importante. Às vezes a gente fala, claro que vai ter qualidade, mas pensa, se eu tenho um homônimo, eu vou dar um exemplo agora, pessoal. Meu pai é José Carlos de Oliveira. Ele já teve muitos problemas com o homônimo. Então, imagina um banco de dados que tem o nome dele, mas o CPF está errado. Então, acabam acionando ele pelo nome, mas não é ele. E ele acaba recebendo informações de outras pessoas. Esses dias mesmo, uma cliente veio me colocar uma situação que ela está sendo cobrada de uma dívida, mas que não é ela, a pessoa é outra, ela é Caroline, a pessoa é Caroline, enfim, não vou falar o sobrenome, é um sobrenome muito comum. E ela está sendo cobrada de uma dívida de uma Carolina, que tem o sobrenome igual ao dela, é um sobrenome comum. Então, essa questão da qualidade dos dados é muito importante, até para evitar fraude e vazamento, né? Pegar o dado de uma pessoa e mandar para outra. Transparência. Então, gente, a gente sabe que é muito importante ter a transparência, né? Então, quando eu vou conversar, vou negociar, vou entender como aquele dado está sendo tratado, qual é a finalidade. Então, as duas partes têm que ser bem transparentes, está bem claro todo o processo. Segurança. A empresa precisa ter medidas de segurança, né? Com relação aos dados pessoais. Eu não posso simplesmente colocar os dados pessoais numa planilha Excel e guardar no pendrive. Isso eu não posso, estou infringindo a lei, não só a LGPD, né? A gente está infringindo aí outras legislações também com relação a você cometer um ato ilícito com um dado de uma pessoa, mas a LGPD vem forte nisso, então a questão de segurança é muito importante, e lembrando, a LGPD ela não é só para meio digital, ela também é meio digital, então eu vou lá, pego, estou no telefone, né, com o cliente, anoto lá o nome, CPF, endereço, a vida toda da pessoa, rasgo aquela folhinha, faço o que eu tenho que fazer, essa folhinha sai voando, e isso é um vazamento de dados, tá? Estou dando um exemplo bem simples, mas imagina uma empresa que não tenha uma questão informatizado, enfim, e que toma nota em caderno. Então, essa questão do documento físico também é muito importante para a LGPD.
As medidas para prevenir danos aos titulares, né? Então, todo tipo de prevenção, também ligado aí à parte sistêmica de segurança da informação. Eu comentei com vocês, jamais coletar dados com fim discriminatório, né? Isso é repudiado pelo direito brasileiro e, obviamente, repudiado pela LGPD. E a empresa, eu estou falando da empresa aqui porque a gente sabe que na grande maioria, quem vai estar tratando dados pessoais com finalidade econômica são as empresas, né? Então, as empresas elas têm que ter medidas eficazes para cumprimento das normas, tanto da LGPD como normas de ISO 27000, que é a ISO da segurança da informação, porque ela tem que prestar contas de como ela trata esses dados das pessoas, tá? E, gente, só para falar aqui, só para relembrar que eu comentei lá do GDPR. Tanto a LGPD como a GDPR, ela traz algumas questões ali falando da transferência de dados entre países. Então, um país que não tem a LGPD, existem algumas questões aí na lei, né? Que não tem uma lei geral de proteção de dados, como o Brasil agora tem e vai entrar em vigor. Por isso que é muito importante que a gente tenha essa legislação em vigor, porque senão ela também, a falta dela acarreta problemas internacionais, comerciais no nosso país, tá bom? Bom, agora que a gente fala tanto, né? Fazer tratamento de dados, mas em que momento? Quando que a lei me autoriza a tratar dados? Eu posso tratar dados para aquilo que eu quiser? Não. A lei, ela traz aqui uma base de dados, ela traz 10 hipóteses, onde somente dentro dessas hipóteses os tratamentos de dados poderão ser realizados, tá? Então, eu só posso coletar e realizar o tratamento mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Então, o titular ele tem que consentir, eu tenho que assinar um termo de consentimento ou tem que estar numa cláusula contratual destacada. Eu acredito que muitos dos que estão vendo aqui a live já tiveram oportunidade de ir laboratório, né, fazer exame de sangue, enfim, algum exame de saúde, e no laboratório, antes de você entrar para fazer o exame, eles te dão um papel para você assinar, que lá é o termo de consentimento, dizendo que os seus dados vão ficar registrados, o resultado do seu exame, porque dado de saúde é um dado sensível, e que vai ficar no banco de dados pelo período X, ou pelo período necessário para fazer a sua análise de saúde. Então, o fornecimento de consentimento pelo titular é uma das hipóteses onde você pode tratar dado, tá? A outra é obrigação legal. Então, eu tenho uma obrigação legal, então, obviamente, eu preciso fazer esse tratamento de dados, execução de políticas públicas, estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato, porque, obviamente, eu vou precisar ter dados da pessoa com quem eu estou ali, da outra parte com quem eu estou tratando, né? Processo judicial, administrativo, arbitral, proteção da vida, tutela da saúde, nesse caso exclusivamente por profissionais de saúde, interesses legítimos do controlador ou de terceiros, que a gente ouve muito que é o legítimo interesse, eu vou falar mais dele, e para a proteção do crédito. Então, é o seguinte, se eu tenho uma empresa e eu preciso fazer tratamento de dados, eu só posso para essas 10 hipóteses. Então, o que é que abre aí o leque para esse tratamento de dados? A questão do legítimo interesse. Por quê? Se eu não estou em nenhum das demais hipóteses e eu não tive o consentimento, então só se for pelo meu legítimo interesse. Mas o que seria o legítimo interesse do controlador ou de terceiro, né? A gente já falou do controlador. Então, eu trouxe aqui o artigo 10 da LGPD, mas eu não vou ler para vocês, né? Essa live fica gravada, o material fica, enfim, fica mais por uma questão de apoio. Mas o que seria um legítimo interesse? É qualquer tratamento de dados. Vamos falar aqui que o controlador é uma empresa, tá? Que a empresa precisa realizar daqueles titulares de dados que não estão nessas hipóteses. Então, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem simples, só para ficar bem didático. Um registro de ata de reunião. Então, eu participei de uma reunião, eu tive que colocar lá o meu nome, talvez, sei lá, o seu CPF, ou seu registro de empregado, de funcionário, ou de participantes, enfim, não sei. Você colocou um dado pessoal, uma ata de reunião. Não tem nenhuma dessas hipóteses que a gente viu agora. Então, ela entraria o quê? No legítimo interesse, tá?
Um outro exemplo, um programa de viagem. Então, a empresa precisa organizar viagem para alguns funcionários que vão para um congresso em outro país. Então, ela vai precisar do nome, do passaporte, do CPF, enfim, algumas informações pessoais. Isso também seria um legítimo interesse. Eu até coloquei aqui um outro exemplo, mobilização de veículos e equipamentos, manutenção de veículos. Então, eu preciso registrar quem fez a manutenção do veículo, uma frota da empresa, por exemplo. Quem fez a manutenção daquele veículo e que data, isso também é um legítimo interesse. Mas o que é mais importante para a gente entender o legítimo interesse? Todos esses exemplos que eu dei para vocês, e qualquer outro que a gente queira entender como legítimo interesse, ele não pode em nenhum momento infringir a legislação, obviamente, né? Então, todas essas questões de privacidade, liberdade, até a própria questão do dono do dado, né, do dado sensível, enfim, não pode infringir nada do que está na legislação, e esse legítimo interesse, ele tem que ser limitado àquela situação específica, e jamais infringir um direito do titular de dados, jamais amplificar, não pode, é para aquela razão e pronto, tá? Então, só vou repassar aqui, que eu acho que para esse público aqui desse webinar, que são os advogados, dedicados aos advogados, essa é uma informação muito importante. Por quê? Quando eu pego uma atividade de tratamento do cliente, digamos assim, né? Então, o cliente fala assim, eu faço marketing. Então, atividade de tratamento, enviar campanha de marketing. Eu tenho aqui, é uma obrigação legal? Não. É uma execução de política pública? Não. É um estudo por órgão de pesquisa? Não. Execução de contrato? Não. Processo? Não. Proteção da vida e saúde? Não. Proteção de crédito? Não. Interesse legítimo do controlador? Nesse caso, não entra, né? Por quê? Porque eu vou mandar vou começar a mandar várias informações para esse cliente. Então, eu estou invadindo a privacidade dele. Então, o que eu precisaria nesse caso aí do marketing? Eu preciso do consentimento. Então, o titular do dado tem que me dar o consentimento para que ele receba essas campanhas de marketing, né? Agora, por exemplo, se eu tenho uma situação na minha empresa que eu preciso tratar esse dado, que eu não estou infringindo a privacidade, não estou infringindo a liberdade, não estou infringindo a lei, eu preciso fazer aquele tratamento, aí nós, como advogados, temos que analisar se enquadra no legítimo interesse. Porque se tiver um processo, se tiver uma auditoria, aí tem que provar bem certinho que é cabível o legítimo interesse no caso, tá? Então, acho que esse slide aqui, para esse webinar, é bem importante. Kátia, posso te interromper? Pode. Temos uma pergunta aqui relacionada com esse assunto. Talvez você consiga ilustrar com essa pergunta. Tá. A pergunta é a seguinte, na solicitação de portabilidade de dados, quem estiver recebendo os dados, a empresa, né? Estou entendendo que a empresa que tem os dados do titular está recebendo uma solicitação do titular de portabilidade. Essa empresa deverá executar o processo de consentimento? De portabilidade? Portabilidade do livre acesso. Porque aí, bom, ótima pergunta, tá? Eu vou ver se eu consigo responder. Se não, a resposta não for o que estava sendo esperado, eu pode mandar de novo que eu continuo. A portabilidade, ela é um requisito da lei. A lei diz que a portabilidade é realmente um direito do titular de dados. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um plano de saúde com a empresa X. Eu não quero mais ter aquele plano de saúde com a empresa X, eu quero com a empresa Y. Então, esses dados precisam ir da empresa X para a empresa Y. Nesse caso específico, só para fazer essa portabilidade, a empresa não precisaria pedir o seu consentimento. Por quê? Porque você previamente já está autorizando que ela tenha os seus dados através dessa portabilidade. Então, a sua negociação vai ser com a empresa que tem o seu dado, então você vai ter o livre acesso, vai pedir a portabilidade, e ele vai ser obrigado a disponibilizar esses dados para essa outra empresa para quem você quer enviar, tá? Porque isso a lei mesmo obriga. Essa empresa que está recebendo, ela não precisa do seu termo de consentimento, porque inclusive partiu de você. Agora, o que tem que prestar atenção é o que vai ser feito com esses dados da portabilidade. Então, se os dados estão no limite da finalidade, da necessidade, ok.
Se esses dados extrapolarem, você receber informação, algum comunicado, você observar que o seu dado está sendo utilizado para outras finalidades, aí sim precisaria do consentimento. Será que ficou claro, Celso? Eu acredito que sim, mas a gente pode continuar essa conversa depois que você terminar, não tem problema. Não, tudo bem. Se quem mandou a pergunta, se pode dizer se ficou claro. Se quiser deixar o contato, eu posso até mandar um pouco mais de informação a respeito da portabilidade, que é uma previsão legal, tá bom? Fico à disposição. Com relação à responsabilidade, a responsabilidade civil na LGPD é uma responsabilidade solidária, tá? Então, o que acontece? A gente sabe aqui, né, que a solidariedade não se presume, né, ela resulta da lei ou da vontade das partes, e a LGPD resulta da lei, que é uma responsabilidade solidária. Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante para as empresas prestarem muita atenção. Então, vamos lá. Eu tenho um controlador e eu tenho dados pessoais e eu faço o tratamento desses dados pessoais. E eu tenho um operador que trabalha junto comigo, que também trata dados de acordo com aquilo que eu o oriento. Digamos que esse operador faça alguma questão ali que tenha um problema, uma ilicitude com relação à lei. Quando esta pessoa, o titular do dados, for requerer, né, esse direito dele, ele pode requerer diretamente do controlador a integralidade do dano, porque a responsabilidade é solidária. Obviamente que pelo tempo que a gente tem aqui nesse webinar, não dá para entrar em todo o detalhe, mas se vocês entrarem na legislação e lerem ela na sua íntegra, obviamente que tem umas questões ali de exceção, onde o controlador consegue provar a não responsabilidade, enfim. Mas, até uma dica, aqui é uma dica mesmo que eu vou dar, né? O que acontece? Quando você atende um cliente que é controlador e que ele tem operadores trabalhando com ele, é muito importante que ele faça auditorias nesses operadores, porque se ele tiver um operador que não está atuando de acordo com a LGPD, ele pode ter um problema, e grave. Eu até vou falar um pouquinho do DPIA, que é uma maneira de se fazer essa auditoria, tá? Uma outra questão aqui, já falando da responsabilidade que é solidária entre operadores e controladores, são as sanções, né? Então, as sanções, por infração, elas podem chegar a 2% do faturamento, limitado ao total de 50 milhões de reais. Obviamente, a gente tem todo o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade do nosso direito aí, né? E isso também é cabível à LGPD, obviamente. E a própria LGPD, ela diz alguns parâmetros que são considerados para poder fazer esse balanço da proporcionalidade e razoabilidade, né? Então, um programa de compliance, né, um programa de conformidade com a legislação, a empresa ter ferramentas de segurança da informação e privacidade de dados, a empresa organizar treinamentos e workshops para as pessoas que trabalham com ela estar preparada em adequar as atividades também dos operadores para que os operadores atuem de acordo com aquilo que o controlador designou, tudo isso pesa no momento de uma sanção, porque o Celso a gente até brinca, né, que vai vazar um dado, a gente só não sabe quando. Todo mundo está sujeito a isso, a um vazamento, a uma situação que, enfim, vai acontecer, a gente só não sabe quando. Então, o que tem que acontecer? Quando tiver isso, quando acontecer essa situação, você fez tudo para evitá-la. Então, foi algo que, puxa vida, não teve como evitar realmente. E isso é visto com relação às sanções, tá bom? Um outro ponto é a boa-fé do infrator, né? Então, aqui, até comentei, você fazer programas, treinamento, isso daí também conta como boa-fé. Aí um detalhe, eu até estou olhando aqui, um detalhe importante, que não é só a questão da multa, né, dos 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Então, vai ter toda essa questão da proporcionalidade, então, digamos, seja uma multa de 5 mil reais, não sei, estou chutando, tá? Agora, além dessa sanção de ordem financeira, a lei traz outras sanções. Então, por exemplo, a publicização da infração. Então, você imagina ser publicado nas mídias que o banco de dados de cliente da empresa X vazou ou foi fraudado. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão parcial do total do exercício das atividades que estão relacionadas ao tratamento de dados. Então, isso traz um prejuízo intangível para a empresa. É o nome, é a marca.
e a própria operação do dia a dia. Imagina se eu tiver que congelar um banco de dados inteiro, de repente a empresa não fatura. Então, é muito, muito, muito importante. Quando a lei começar a entrar em vigor, essas sanções também podem entrar agora, né? No dia 3 de maio, ou quem sabe em agosto de 2021, enfim. Mas, a partir do momento que tiver essas sanções, é muito importante que as empresas estejam preparadas, tá? Porque não é só uma questão financeira, também acomete aí o nome da empresa, né? E um lembrete, eu coloquei aqui, que compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados editar normas, orientações, procedimentos simplificados, diferenciados, né? Inclusive com relação aos prazos para microempresas, empresas de pequeno porte, startups ou empresas de inovação. Mas a grande verdade é que a NPD ainda não editou essas normas. Então, tudo que está na LGPD é válido para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho de empresa. Então, o microempresário, o empresário de uma startup, ele até pode ter algumas flexibilizações, mas ainda não tem. Então, também, essa é uma informação importante para caso tenha consulta de algum cliente que tenha uma microempresa, por exemplo, tá? E agora aqui a gente vai comentar do DPO. Por que eu trouxe esse slide do DPO? Porque, como eu falei, toda empresa, ela precisa divulgar um DPO, que é o responsável pelo tratamento de dados, tá? Ela, preferencialmente, no site da empresa. O que a lei não diz que o DPO precisa ser um funcionário da empresa. Então, por exemplo, a empresa ela pode contratar um serviço de DPO terceirizado. Então, pode ter empresas que prestem serviços como DPO e essa empresa tem esse serviço contratado. Isso é possível também, tá? Qual que é o papel? Quais são as principais atribuições desse encarregado, né? Primeiro que ele vai ser o elo entre a empresa e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar e tudo mais. Então, ele vai aceitar as reclamações e comunicações dos titulares e prestar esclarecimentos e adotar providências, né? Então, eu sou um titular de dados, eu estou com uma situação ali, eu quero fazer uma reclamação, eu quero fazer uma comunicação. É ele que vai receber. Então, ele precisa ter um formulário para receber, ele tem que ter um método para responder e um formulário para devolver. Então, isso também faz parte de um projeto de conformidade com a LGPD. É um documento que a gente precisa entregar para o cliente, porque ele precisa ter esse documento, o DPO, para atuar no dia a dia, né? Receber comunicações da Autoridade Nacional de Dados, da NPD, adotar providências, orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados e executar todas as atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Então, como eu falei, existem normas aí, até como a própria ISO 27001, enfim, o próprio controlador vai dizer, olha, essa situação aqui você precisa, eu preciso de um relatório para saber todos os titulares de dados que entrarem em contato pedindo acesso. Então, é o DPO que vai ser responsável por gerar esse relatório. Olha, a empresa tal está reclamando que a base de dados está com a qualidade não está boa. Eu tenho que também dar conta disso. Então, de tudo que for relacionado ao tratamento de dados, fica atribuído ao DPO. Obviamente que o DPO não trabalha sozinho, ele pode ter uma equipe, né? Mas a atribuição é dele, tá bom? E aí, ainda falando do DPO, o DPO, existe um relatório, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, tá? Lá no GDPR, ele chama de PIA, que é o Data Protection Impact Assessment. Eu trouxe esses dois nomes porque vocês podem ouvir de PIA ou podem ouvir Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Então, é a mesma coisa, tá? Um é o nome que tem lá no GDPR, na União Europeia, e o outro é o nome que tem em português na nossa legislação brasileira, tá? Que é o Relatório de Impacto. Gente, isso aqui é muito importante. Então, vamos supor que a partir de 3 de maio, realmente a LGPD entre em vigor. Tá? Então, o que acontece? Dia 3 de maio, meia-noite 1, esse relatório, ele tem que existir, porque é uma obrigação legal que a empresa tem, tá?
Para esse relatório existir, eu preciso ter uma série de atividades que antecedem, né? Para que eu possa gerar esse relatório. Por isso que não adianta a lei entrar em vigor e eu começar o projeto. Quando ela entrar em vigor, eu já tenho que estar na jornada da LGPD, porque senão eu não consigo atender as obrigações legais que a LGPD demanda, tá? Então, o que é esse relatório? É um documento do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Isso é texto de lei, tá bom? O que tem que ter nesse relatório? No mínimo, tá? Então, no mínimo, você pode ter um relatório ainda mais rico. A descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. A lei, ela fala controlador, né? Ela não fala operador. Aí na interpretação, eu vejo que também uma falha assim do próprio legislador ao escrever a lei. Em alguns pontos ele põe controlador e operador, em outros ele deixa só controlador, porque ele é o responsável por dizer como os dados vão ser tratados, tá? Mas eu entendo que o DPIA, ele tem que ter tanto o controlador como o operador também, né? Porque ele também faz tratamento de dados pessoais e esse relatório do operador alimenta o relatório do controlador. E essa é uma ótima maneira do controlador auditar o operador, né? Ele pode pedir esse relatório para o operador para ver se ele realmente está atendendo aí os requisitos da LGPD, tá? Como uma medida, por exemplo, né? Agora, antes de eu fazer umas perguntinhas para o Celso, Celso, eu tenho umas perguntas para você a respeito dos projetos de adequação à LGPD, mas como a gente está na live aqui, a gente está home office, né? Fica em casa, não dá para a gente fazer um bate-bola juntos aqui. Então, quando eu der a palavra para você, fica mais fácil você já responder as questões que eu tenho. Então, vou adiantar um pouco aqui do projeto, falando do ponto de vista jurídico, tá bom? Ok. Tá ok? O que acontece? Um projeto de implantação da LGPD, hoje, isso eu estou falando da minha experiência, né? Que eu compartilho aí com a experiência do Celso. A gente tem feito alguns projetos juntos. Porque esses projetos de LGPD, eles têm tanto um cunho de segurança da informação, de processo, de privacidade, de ferramentas tecnológicas, como um cunho jurídico. São multidisciplinar. Né? Ainda que eu atenda alguns clientes só na questão jurídica, e o Celso atenda também só na questão processual e técnica, quando a gente faz junto, né, uma parceria, os projetos são mais ricos, né? E aí, falando um pouco aqui eu trouxe, o Celso, a gente montou esse slide para vocês, que é um pouco do que a gente vive no dia a dia. Então, geralmente, um projeto de LGPD tem 5 fases. Tem a mobilização e planejamento, levantamento de informações, análise de conformidade e riscos, roadmap de adequação e o treinamento e conscientização. Eu coloquei aqui em amarelinho o que é essencialmente jurídico, que é a determinação da base legal. Então, preciso pegar todas as atividades de tratamento do cliente e identificar determinar qual daquelas hipóteses ela se enquadra, né? Fazer a orientação, os artefatos para o DPO, então orientar o DPO como que tem que ser o dia a dia dele ali na função de DPO e os artefatos para ele, aqueles formulários que comentei com vocês, política de segurança da informação e privacidade de site, e na própria política de privacidade de site eu posso ter um termo de consentimento com relação ao tratamento de dados e o banco de cláusulas padrão, né? Que os contratos vigentes, né, nas empresas, eles precisam sofrer, alguns deles, a maioria deles, né, precisa sofrer algumas adequações por conta da LGPD. E aí já tem lá algumas cláusulas padrão que ajudam o cliente nesse trabalho. Todas as outras atividades eu não coloquei em destaque amarelo, porque não são necessariamente jurídicas, mas ainda que o projeto seja unicamente jurídico, não tem como não passar por essas fases, porque eu vou ter que mapear as atividades, ou o cliente vai ter que me trazer as atividades mapeadas, porque senão como é que a gente vai determinar a base legal, né? Então, solicitar informação, fazer uma reunião de liderança, um kick-off, tudo isso também alimenta as atividades jurídicas. Como o Celso vai falar agora um pouco da experiência dele, desses projetos de adequação da LGPD, eu vou passar a palavra para ele, porque aí ele consegue falar um pouco mais detalhado desses passos todos. Então, Celso, divide com a gente aí a sua experiência de implantação de LGPD.
Kátia, é bem isso que você falou mesmo, né? É um projeto multidisciplinar. Ele basicamente ele segue 3 pilares, né? O jurídico, que você comentou aí com propriedade, a questão da privacidade em si e a parte de segurança. Então, os projetos eles focam nesses 3 pilares, sempre alinhados com o negócio, né? O ramo em que a empresa atua, as necessidades do cliente, o momento do cliente, né? Então, esse alinhamento precisa existir, né? Eu participei em alguns projetos, tanto já no Brasil por conta da LGPD, como também em outros países, para adequação das leis daqueles países, né? México e Colômbia, por exemplo, né? Eles têm a mesma estrutura, mas eles todos têm um ponto em comum também, que é a questão da descoberta e o autoconhecimento da empresa. A empresa acaba fazendo essa análise, acaba entendendo como ela funciona com relação a dados pessoais, e com isso ela consegue depois elaborar em cima disso, crescer com seus processos, enfim, montar um plano de ação para poder corrigir ou se adequar em alguns gaps ou oportunidades de melhoria. Então, em geral, é realmente um processo aparentemente standard, mas que acaba tendo diferencial por conta das empresas, de como elas são. Maturidade, estrutura organizacional, engajamento. Então, eles são iguais, mas são diferentes, né? Tem as suas especificidades, né? Exatamente. Eles acabam sendo projetos aí que variam bastante por conta dessa complexidade, porque as empresas são diferentes. Tá. E, Celso, eu vejo uma outra variável também, né? Com essa incerteza que a gente tem com relação à entrada em vigor da lei, né? E aí, nesse caso, as empresas que estão no meio desses projetos, digamos assim, né? Qual que é o valor que isso agrega à empresa, né? Independente da entrada em vigor da lei, né? Digamos que as sanções passem a vigorar a partir de agosto de 2021, mas uma empresa já está hoje no projeto de LGPD. O que agrega isso para a empresa, né? Eu vejo como importante a gente já estar trabalhando nisso, né? Como que você vê? Acho que tem a demonstração de conformidade e de boa vontade com relação à lei, ela transmite uma imagem positiva para o mercado, né, e para os próprios titulares, que são os donos dos dados. Então, esse ponto é o maior valor que agrega, e fora o que essas medidas de plano de ação e de estruturação de uma organização de privacidade, de uma estrutura para tratar disso, ela não é imediata, não é assim de uma hora para outra. Precisa ser trabalhada dentro da empresa, dentro da organização, tem questões políticas, questões de alinhamento entre as áreas. Então, você imagina alinhar tecnologia com jurídico, com eventualmente uma nova organização capitaneada por um encarregado de dados, de PO. Então, isso tudo leva um tempo, né? A empresa precisa amadurecer, e ela só amadurece se ela começar. Se ela não começar, não tem receita pronta para fazer em 5 minutos. Tá. Um segundo só, eu estou fazendo ao mesmo tempo aqui também no Instagram, eu vou encerrar essa live no Instagram, vou iniciar novamente, só para não perder aí a gravação, porque o Insta limita em 1 hora, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Para quem está no Instagram, pode entrar de novo. E eu vou começar de novo uma outra live aqui. Pronto, porque assim a gente consegue que as pessoas todas possam acessar. Tá bom, Celso, e aí só continuando essa questão dos projetos, que eu acho importante, é importante a empresa ter um programa de privacidade, né? Até você falou que participou de projetos na Colômbia, no México, né? E o que compõe esses programas de privacidade? Acho que essa é uma informação bacana de você compartilhar com a gente. O projeto e programa, eu acho que esse é a dobradinha que faz todo o sentido aqui com a LGPD. Eu costumo comparar essa dobradinha como aquele projeto que a gente faz de arrumar um armário, né? A gente se programa, reserva um sábado para arrumar o armário, e a gente vai arruma o armário, né? Arruma o armário, mas se a gente não fizer nada após essa arrumação, o armário vai se desorganizar, né? A camisa indo na gaveta das meias, o pijama indo na gaveta da camisa, vai chegar uma roupa nova, vai jogar lá na pilha de roupas que tiver. Então, aí o que acontece? O armário rapidamente fica desarrumado e ele perde o sentido, ou seja, ele não está mais arrumado.
Então, Aham. eu sempre digo que arrumar o armário é o projeto e o programa é manter o armário arrumado, é a melhoria contínua disso. Eu comparo também com uma ISO 9000, por exemplo, que as empresas fazem isso muito bem. Elas estabelecem uma série de processos, de métricas para ir monitorando essa adequação a essa norma. Para a parte de privacidade é muito similar, né? Ter essas ações sustentáveis, essa estrutura que cuida disso através do DPO. Eu diria que são alguns pilares que sustentam um programa de melhoria contínua, que se aplicaria para a privacidade também. A questão da liderança, ter a liderança engajada, apontando um norte para toda a empresa. Gestão de riscos, acho que é um pilar super importante, porque a empresa não pode investir em tudo não é prioridade, os recursos são finitos, então ela precisa ver quais são as atividades de maior risco, aquelas que precisam de um tratamento faseado ou priorizado. Um outro ponto importante também é ter processos para a empresa, né? Ok, você tem o tom da liderança, você tem a questão dos riscos, mas como que a empresa tem que agir, né? Precisa ter normas para os colaboradores, precisa ter treinamento para esses colaboradores, para que eles se entendam e consigam aplicar isso no dia a dia. E o monitoramento é o que fecha o ciclo, né? Você conseguir entender onde estão os gaps, qual a dinâmica do negócio, as mudanças nos processos para você incorporar nesse ciclo de melhoria contínua, né? É o que eu falei, chegou uma camisa nova, como é que eu faço com essa camisa? Ela vai para qual gaveta, né? É um pouco essa analogia para tentar explicar. Mas, então, no fundo, resumindo, né, tudo isso é projeto, é tirar fotografia, ver o estado atual, planejar o futuro, e o programa é fazer isso acontecer ao longo do tempo. Tá ótimo. Tá. Eu tenho mais duas perguntas para você. Não sei se tem mais aí no chat, mas eu vou fazer essas duas, depois a gente vê se o pessoal mandou mais perguntas, né? A gente sabe que a NPD, embora ela já esteja regulamentada e tudo mais, até por conta da medida provisória lá de 2019, que foi convertida em lei, né? Inclusive até alterou a data em vigor da lei, né? A NPD, ela está regulamentada, mas ela não está atuante. Então, ela vai regulamentar ainda com relação a vários pontos com relação aos requisitos da lei, né, da LGPD, inclusive para a segurança da informação. Como que você vê que as empresas devem se posicionar com relação a isso? Você acha que elas esperam essas regulamentações, que até eu comentei lá da microempresa, né, que ainda falta uma regulamentação da NPD, ou se antecipam as ações com relação à adequação à LGPD? Quando você fala em segurança da informação, a gente sempre tem que considerar que os dados pessoais eles estão misturados com os outros dados da empresa. Então, proteger dados pessoais significa também proteger todos os dados da empresa, os dados que dão uma vantagem competitiva para a empresa. Então, dados comerciais, dados estratégicos, pesquisas, produtos, etc. Então, toda a estrutura de TI está armazenando e processando esses dados, ela tem que estar protegida. Se a empresa não tem uma dinâmica de proteção, uma estrutura de proteção, ela deveria antecipar, porque essas medidas também não são rápidas, assim como as medidas de privacidade, do programa de privacidade, as medidas de segurança também não são rápidas. Tem coisas que escrever uma norma é uma coisa rápida, mas tem soluções que precisam ser adquiridas, precisam ser analisadas, selecionadas. Então, comprar ferramenta, comprar tecnologia, isso pode levar um tempo. Então, o que eu sempre digo é começar a estruturar a segurança utilizando as melhores práticas, os frameworks de mercado, então ISO 27001, NIST, CIS, tem agora normas, extensão da ISO, a ISO 27701 para privacidade e segurança. Então, as empresas podem usar esses frameworks e isso não vai ser perdido, porque se a NPD se manifestar a esse respeito, vai ser com base, seguramente, nas melhores práticas e nos frameworks conhecidos e já consolidados. Então, não é uma perda de tempo. O eventual ajuste que tem que ser feito, isso fica tranquilo para quem já tem isso. Tá bom. Então, eu concordo com você totalmente. Aliás, juridicamente, eu faço a mesma orientação, né?
E agora, para finalizar, né, pelo menos a minha, porque, gente, a gente tem que aproveitar o Celso Colli aqui, né, e fazer bastante pergunta. Para finalizar, até porque, nossa, acho que eu falei demais, eu me empolguei, a gente já está em cima da hora, né? Mas a gente sabe que tem que colocar a mão na massa, né? Até o que eu comentei lá de PIA, né? Não adianta, o relatório ele tem que estar pronto lá dia 3, tem uma série de coisas a serem feitas antecipadamente, né? Então, uma mensagem para finalizar que você teria aí, principalmente para os empresários, para os GPOs, e até agora aqui para essa, que a gente já fez uma live para eles, né? E acaba que essa aqui também resvala, né, em todos, né, empresários, GPOs, consumidores, enfim, todo mundo. E para esse público aqui que é dirigido aos advogados, né, qual que seria um roteiro de implantação? Eu diria que seria um roteiro baseado em 3 pontos. Para aqueles que querem começar devagar, estão meio reticentes, mas como a gente falou antes, é bom antecipar, é bom começar. Então, começa por onde? Define alguém para cuidar de privacidade. Alguém que olhe isso na empresa. Seria um encarregado ou um responsável. Alguém que já comece a envolver as áreas, comece a contatar as áreas de maior risco e consiga aí já estabelecer alguns pontos, algumas conversas, entender esses processos e comece a engajar a empresa. O segundo ponto é fazer uma política. Tendo uma política, a liderança está dando uma mensagem para a empresa que isso é importante. Então, política em segundo lugar. E o terceiro ponto é fazer o inventário. Faz o inventário de processos, de repositórios. Entende como você está. Eu digo sempre assim, conhece-te a ti mesmo, e aí você consegue, a partir daí, se conhecendo, gerar a sua melhoria, seus pontos em que você vai querer crescer. Esse seria o pontapé inicial, claro, isso para aquelas empresas que querem ir muito devagar. Outras que já têm uma dinâmica maior, aí sim, aí poderiam já fazer o plano completo com todos os processos que são importantes. Tá bom. Obrigada, bem esclarecedor. Bom, gente, o Celso, ele é conformidade, risco, advisor, né, de GRC, né, de governança, risco e conformidade. Ele é um advisor, então ele é um especialista mesmo. Hoje ele atua na empresa Baymetrics Tecnologia. E as perguntas que eu fiz para ele, eu busquei questionar realmente, assim, nesse sentido mais técnico, mais processual, que eu acredito que trouxe aí grande valor aqui para o nosso webinar, Celso. Obrigada, viu? Imagina, obrigado você, Kátia. Vamos ver se tem mais perguntas aqui? Tem mais uma que eu segurei aqui enquanto você falava. Bom, Escuriza, um abraço, obrigada aí pela participação, por enviar as perguntas, né, que a dúvida de um, geralmente é a dúvida de todos, né. Também quero agradecer aqui o pessoal que está no Instagram, a Fernanda, a Vera, a doutora Kelda, a Sandra, o Isael entrou agora, tudo bom, doutor? Mandar aqui um oi para o pessoal que está no Instagram também. Quem está acompanhando no Instagram não viu a apresentação, mas depois vai estar disponível no YouTube, aí todo esse material também vai estar lá, tá bom? Qual que é a dúvida, Celso? Eu vou ler aqui a pergunta do Escuriza. Tá. Ele fala o seguinte, olha, utilizamos as imagens para fim de segurança física das lojas. Precisamos pegar o consentimento para manter as imagens armazenadas, mesmo que ela esteja enquadrada em uma base legal e que eu consiga identificar o indivíduo. Quer dizer, tem uma base legal, mas ele quer saber se precisa de um consentimento também. Tá. Essa questão das imagens é uma questão muito complicada, né? Que existe até uma certa discussão, assim, de interpretação. Primeiro porque se questiona se é um dado biométrico, né? Sim ou não. Porque a LGPD, ela não especifica o que, ela fala que dado biométrico é um dado sensível, mas ela não diz o que é um dado biométrico. Então, por exemplo, se considerar a GDPR, né, a União Europeia, ela considera a foto dado biométrico. Então, o RG vira um dado sensível, né? Que talvez aqui a gente ainda tenha que discutir um pouco mais. Com relação à imagem, eu vejo, até puxando um pouco dessa questão da GDPR, eu vejo como um dado sensível. Então, o dado sensível, ele tem algumas questões de consentimento diferentes de um dado não sensível, tá? Escuriza, respondendo a sua pergunta. Então, eu acredito que é muito complicado você ter autorização de todo mundo que entra na loja, né, com relação
a gravação ali, porque é por uma questão de segurança. Então, aí eu vejo que tem outras maneiras de se fazer, como aquele sorria, você está sendo filmado, né? Então, por uma questão de segurança, a loja está sendo filmada, enfim. A questão do consentimento, se você guarda essas imagens por um período, por uma questão de segurança mesmo, né? Se acontecer alguma coisa na loja, você vai revisitar essas imagens. Isso também pode estar nessa mesma comunicação. Olha, as imagens são gravadas, elas ficam armazenadas por X tempo. Se você precisar armazenar essas imagens por mais tempo do que esse que você está divulgando, digamos assim, por uma obrigação legal, aí que vem o trabalho do advogado também, né? A gente pode identificar que por uma obrigação legal, você precisa ter esses dados armazenados. Então, pela obrigação legal, você não precisaria do consentimento. Então, cada caso, a gente tem que tratar de uma maneira diferente, né? A gente até brinca que o que o advogado mais fala é depende, né? Porque aí depende muito da situação como um todo. Mas, no geral, o que eu poderia te dizer é isso. Um aviso, eu acredito que já seria uma maneira de você mitigar, inclusive com relação ao prazo que você guarda essas imagens, né? Claro que aí, quando você guardar essas imagens, você tem que considerar todos aqueles requisitos da lei, de segurança, de prevenção e tudo mais. E se for por uma obrigação legal, aí você consegue enquadrar, inclusive, na base legal de obrigação legal, e você não precisaria do consentimento. Essa pergunta, ela é muito complicada, eu vou dizer por quê. Dependendo também do ramo de atuação do negócio, as obrigações legais, elas mudam. Então, imagina uma empresa de segurança, né, de FACIS, uma empresa de segurança patrimonial. Então, ela tem uma série de normas que ela atende, inclusive da própria Polícia Federal. Então, aí isso também acaba interferindo aí na maneira com a qual você organiza de acordo com a LGPD. Não sei se ficou claro. Porque, gente, é o seguinte, eu sei que eu tô falando bastante, tem mais alguma pergunta? Senão, enquanto escuriza... Tem? Não tem. Então, enquanto escuriza disse, eu respondi o que ele precisava ou não, eu vou até fazer um comentário aqui. Tem muitas questões que acabam resvalando, né, no próprio mercado, na própria atividade do cliente, né? Então, e a LGPD, ela vem de um texto muito genérico, até por isso que a LGPD ainda vai ter que regulamentar muita coisa, porque tem muitas questões ali que são muito genéricas. E quando a lei ela é a lei especial, quando fala em tratamento de dados, mas quando ela é silente, quando ela não detalha alguma questão específica e você tem um impasse, aí você tem que ir em outras legislações, em outras normas, né? E aí o ramo de atividade da empresa vai fazer muita diferença na decisão. Então, por exemplo, ela fala que você precisa ter acesso aos dados, mas ela não diz como. Então, de repente, o acesso ao dado é fazer uma ligação no saque e receber essa informação via e-mail. Ela não obriga que você tenha um sistema para que a pessoa entre, né? Então, essa questão também das filmagens e das fotos, ela não tem esse detalhamento todo. Então, muitas vezes a gente precisa sair da LGPD para ir buscar outras fontes, né, de acordo com o seu negócio. Bom, eu acho que é isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Celso, com relação a essas perguntas. Não tenho nada específico, mas realmente precisa entender o contexto da atividade, de como isso acontece, a forma que isso é guardada, porque a empresa consegue até fazer uma análise de risco, né? De repente, nessas ponderações legais, e em como ela está fazendo, ela tomar uma decisão, se ela vai implementar alguma medida adicional ou ela continua da forma que ela opera hoje, por exemplo. Então, tem que ter esse balanceamento, né, entre a questão jurídica, a questão operacional e o direito do titular, né? Tem uma pergunta, exatamente. Então, quando as pessoas fazem bullying, né, com o advogado, eu falo que a gente fala depende, mas é porque muitas coisas dependem, né? Os doutores que estão aqui na live não me deixam mentir. Olha, tem uma pergunta aqui da Sandra, do Sandro Albuquerque. Oi, Sandro, quanto tempo, tudo bem? O Sandro está perguntando como ocorrerá a fiscalização do cumprimento da lei. A
fiscalização, ela vai ser feita pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Pela própria ANPD. A ANPD, ela já está regulamentada, mas ela ainda não está atuante. Então, a gente sabe que vai ser feito através dela, mas a gente não sabe a maneira com a qual vai ser feita, tá bom? Outra questão aqui é que, independente da ANPD fazer essa fiscalização e as auditorias e tudo mais, as pessoas que se sentirem lesadas, elas podem buscar pelos seus direitos, né? Até porque agora ela tem uma força de lei. Então, tem duas questões aí. Tanto a pessoa que se sentir lesada, ela pode acionar ou para uma negociação extrajudicial, se a questão ficar muito complicada aí para a própria esfera judicial, né? E a ANPD fazendo auditorias. Como ela vai fazer? Periodicidade? Isso a gente não tem ainda, até porque como a lei não está em vigor, tudo isso a gente vai descobrir juntos, né? Mas respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está instituída, né? Mas como ela vai fazer, se ela vai à empresa periodicamente, isso a gente ainda não tem, tá bom? E obrigada por ter mandado a pergunta e por participar aí da live, tá bom? Nenhuma pergunta a mais? Alguém tem mais pergunta no Insta? Senão a gente vai encerrar. Né? E eu quero agradecer a participação de todos, do Celso, do Gustavo, que ajudou a gente a organizar aqui o Teams, todos que participaram, né, tanto via Instagram como via Teams aqui do webinar. Todo esse material vai ficar disponível lá no YouTube, entre hoje e amanhã eu já disponibilizo, aí vocês podem revisitar, ver a apresentação. Dúvidas, meus contatos estão lá no site, né, no www.menecate.com.br. E eu vou ter sempre o prazer de responder, não tenho problema nenhum em responder, né, assim, na medida do possível, eu vou atendendo aí a solicitação de todo mundo, tá bom? Obrigada a todos, um abraço e ótimo final de dia. Obrigada, Celso. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.